Muito bem. Mais uma vez estamos aqui para mais uma lição em autoconfrontação. Eu sou o pastor Marcelo Meireles e o meu desejo é que mais uma vez Jesus Cristo venha falar contigo por meio da santa palavra dele. Então, estamos avançando aí, terminamos a primeira etapa, a primeira fase de autoconfrontação, onde foi estabelecido o fundamento. Dentro das lições que apresentam o fundamento de autoconfrontação, você aprendeu na primeira lição a importância de duas disciplinas fundamentais para quem quer aprender a lidar, a suportar e enfrentar qualquer problema na vida. Você aprendeu a importância das devocionais diárias e memorização das escrituras. Na lição número 2, você pôde aprender a respeito dos recursos que Deus fornece para que você possa lidar com seus problemas biblicamente. Você aprendeu que a Bíblia é suficiente, o Espírito Santo é necessário e a oração é vital. Também você viu o contraste entre o caminho do homem e o caminho de Deus e o perigo que há por trás de toda a psicologia freudiana, psicologia de Skinner e de Roger e o caminho espiritualista que invadem o meio cristão. Você já sabe lidar com esses problemas, se não é só voltar e revisar a lição 1 e a lição número 2. Então estamos na lição número 3, e na lição número 3 nós vamos aprender a dinâmica bíblica de mudança. Também será dividida em duas partes para facilitar o seu estudo e não ficar muito pesado para você. Então o nosso versículo-chave dessa lição, perdão, é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, onde a palavra de Deus diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana. O que é que significa isso? Sobre nós não veio tentação que não fosse comum a todos os homens. Então, toda tentação, toda provação, ela é comum a todos os homens. O bom é saber que Deus é o quê? Deus é fiel. Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Porque Deus ele é fiel. Pelo contrário, juntamente com a provação, olha que maravilha, porque Deus é fiel, juntamente com a provação, Deus proverá livramento. Para quê? Para que você possa suportar. Isso significa que Deus vai dar a você uma porta de escape para que você, de fato, possa suportar. O que é esse suportar? Repare que Deus não oferece a solução para o seu problema, mas oferece uma possibilidade de você lidar com o seu problema numa perspectiva bíblica, suportar, enfrentar o seu problema, qualquer que seja o problema na sua vida. Então, essa lição ela é muito importante porque ela entra na segunda fase de autoconfrontação. A primeira fase é estabelecendo o fundamento, a segunda fase é estabelecendo a base e ela vai ajudar você a entender as próximas lições. Então, é muito importante essa lição porque o crente precisa entender que ele está num processo contínuo de mudança. Romanos capítulo 8, 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então significa que a partir dessa lição, numa perspectiva de uma maneira muito prática, para efetuar mudanças, você vai aprender justamente a pensar como Jesus, você vai aprender a falar como Jesus e também a agir como Jesus. E a gente vai cobrir o primeiro elemento de autoconfrontação em 3 níveis. Então, você vai aprender, você vai entender o problema biblicamente, significa que você vai entender como começa o problema, como ele desenvolve, como ele termina, porque todo problema ele tem início no coração. Ele parte para a ação e termina no sentimento. Então, você vai entender o problema na perspectiva bíblica. Você também vai aprender o segundo elemento de autoconfrontação, que é a esperança bíblica, que significa que Deus ele vai agir. Também partiremos para a mudança bíblica em 3 áreas, que é pensamentos, palavras e ações. E, por fim, a prática bíblica, que vai resultar em mudança permanente. Então, você vai entender tudo isso a partir dessa lição 3, que é a dinâmica bíblica de mudança. Então, você tem logo aí nessa apresentação que na dependência reverente de Deus e da sua palavra, você será capaz de concretizar em sua vida as mudanças bíblicas que caracterizam um filho de Deus. Você vai desenvolver a identidade do filho de Deus. Quais são os nossos propósitos? Primeiro, esclarecer as consequências que você vai enfrentar se você seguir os seus desejos naturais em vez de seguir os padrões para mudanças traçados por Deus em sua palavra. Também vai ajudar você a identificar um problema específico ou uma dificuldade em sua vida com que Deus quer que você lide durante todo esse curso
essas lições em autoconfrontação e também vai aprender, na verdade, a lição vai apontar para a importância de ser um praticante da palavra de Deus. Então vamos lá, sem muitas delongas. Eu já vou destacar aqui para você entender que a mudança bíblica ela tem início com o nascimento espiritual e ela vai prosseguir ao longo da vida. Então vamos entender um pouco como é que ocorre essa espiral descendente, a espiral do problema na vida do homem, na vida de qualquer pessoa. O nosso princípio 10, eu quero destacar aqui que se você desprezar ou rejeitar o caminho de Deus ou a sua verdade, os seus problemas vão aumentar e mais, irão se agravar. Porque olha só o que diz Romanos capítulo 1, a partir do versículo 20. Vamos acompanhar essa espiral descendente, a espiral do problema, de uma forma muito clara. Romanos 1, a partir do versículo 20, a palavra de Deus diz que os atributos invisíveis de Deus, olha só, os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, olha só, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, eles não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então repare, a Bíblia fala que tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Significa que eles rejeitaram voluntariamente. Por isso, tais homens, eles são indesculpáveis. Então, a Bíblia continua ainda nessa espiral, no versículos 22 e 23, dizendo o seguinte: inculcando-se por sábios, olha só o que o orgulho faz, inculcando-se por sábios, a Bíblia fala que tornaram-se loucos, é o que a Bíblia diz, tornaram-se tolos. E fizeram o quê? Eles mudaram a imagem de Deus. Olha que coisa terrível, como essa espiral ela vai descendo cada vez para um abismo muito profundo. Eu estou sendo redundante só para chamar a atenção que aquilo que começou como um virar das costas, dar as costas para Deus, olhe como o homem vai se emaranhando ainda mais nessa espiral descendente, se tornando tolo, se tornando depravado. Olha só. E continua nos versículos 24, 26 e 28. Eu trago uma repetição aqui para você entender o que Deus faz por conta daquilo que o homem decide fazer. Então a Bíblia diz que por isso Deus fez o quê? Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Por causa disso, os entregou às paixões infames. Olha aí, mais uma repetição. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, o homem deu as costas para Deus, Deus então agora entrega os homens às suas paixões. Os homens entregues, eles se tornam cada vez mais tolos, cada vez mais depravados. E a espiral, ela não para por aí. Ela continua no versículo 32, dizendo: ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então percebam que o homem ele se encontra agora no nível mais baixo da espiral. Assim você pode ver que o homem ele tem afundado mais e mais no seu pecado. E a espiral do problema do homem começa com dar as costas para Deus. Aquilo que parece uma simples rejeição da vontade de Deus, olhe só a que ponto chega o homem quando ele dá as costas para Deus. Então, mais uma vez, se você desprezar ou rejeitar a orientação de Deus para a sua vida e escolher andar pelo caminho mais fácil, que são os seus sentimentos, os seus desejos ou aquilo que lhe parece bom no momento, você vai seguir em direção à derrota e à perdição. O homem, ele diz que o seu problema está nas pessoas, nas circunstâncias ou nos bens materiais. Mas o que é que Deus diz a respeito do problema do homem? Deus diz que o problema do homem tem início no coração. Ou seja, no eu interior do homem, de cada homem. Mateus capítulo 15, 18 e 19 diz que o que sai da boca, olha só, vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias.
Algumas pessoas se preocupam muito com aquilo que vão comer, mas deveria se preocupar com o coração, com o homem interior, que é onde reside o problema. É aí que começa o problema do homem. É o que Deus diz na sua palavra. Então, problemas no coração, o que é que acontece? Problemas no coração levam a atos em desacordo com a Bíblia, pensamentos, palavras e ações. Repare que os problemas estão sendo analisados em 3 níveis. Eles começam no coração, caminham através dos atos pecaminosos e, por fim, atos em desacordo com a Bíblia levam a sentimentos maus. Aqui a gente começa a entender por que algumas pessoas passam por depressão. Aqui está deixa para uma lição que virá futuramente a respeito da depressão, da ansiedade, do medo, que na maioria dos casos é por conta de um problema que começou no coração do homem. Levou a atos pecaminosos e a sentimentos maus. Se não, Gênesis capítulo 4 já foi abordado isso aqui, mas eu quero só relembrar com você que ao passo que de Caim, olha só, de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Quando a Bíblia fala que ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou o Senhor, significa que Deus não se agradou primeiro do homem interior. Repare, homem interior primeiro, depois, por conta do coração ruim, a atitude foi então errada. Por isso que a Bíblia fala que não se agradou o Senhor. E o que é que acontece quando a oferta de Caim, por conta de sua atitude pecaminosa, não é agradável ao Senhor? A Bíblia fala, irou-se, pois, sobremaneira Caim. Mais uma vez, problema que começa no coração, olha só, atitude errada. E por conta disso, descaiu-lhe o semblante, refletindo o quê? O coração de Caim. O rosto, a sua atitude refletiu justamente o problema que estava no coração. Então lhe disse o Senhor, olha só, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Isso significa que Deus está confrontando o pecado na palavra. E diz mais, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus é tão maravilhoso que oferece a solução para o problema de Caim. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Mais uma vez, o cuidado de Deus e a advertência com relação ao pecado. E olha só o que Deus nos adverte também. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, mais uma advertência de Deus. Repare que Deus está sempre advertindo o homem. É interessante que isso me faz lembrar de um estudante, só para ilustrar o problema. Um estudante que ele morava no interior e ele foi enviado para a capital, para ficar numa faculdade, naqueles chamados alojamentos, para morar na faculdade. Os seus pais se sacrificaram muito, começaram a se sacrificar muito para mandar todo mês o dinheiro para pagar a faculdade daquele garoto que vivia no interior e foi para a capital. O menino, nos primeiros meses, começou a se esforçar, começou a se dedicar e ele sempre tinha em mente honrar os seus pais porque sabia que aquele dinheiro era muito suado. O que é que acontece? Nos primeiros meses, tudo bem, só que esse menino começa a fazer novas amizades. Essas amizades começam a incentivar esse menino e esse menino ele recebe a notícia que vai ter prova na semana seguinte. Então as amizades começam a convidar esse rapaz para sair, para farrear, e ele diz não, ele começa a rejeitar. Só que num dado momento, ele acaba aceitando o convite. Olhe só, olhe como começam os problemas. Ele aceitou o convite e começou a farrear. 2 dias antes da prova, esse menino já estava vivendo, esse jovem já estava vivendo uma prática pecaminosa. Então, quando faltava 2 dias para a prova, ele disse, não, eu tenho que estudar. E os amigos disseram, não, mas a gente farreia um pouquinho, dá tempo, ainda tem 2 dias. Faltando 1 dia para a prova, esse menino ele é convidado mais uma vez para farrear e por conta do pecado no coração dele, porque já estava fazendo isso há algumas semanas, não era dificultoso para ele. O que é que acontece? Esse menino vai farrear, não estuda, vai dormir tarde, acorda no dia seguinte e ele começa a orar e falar com Deus. Deus, me ajuda que essa prova não aconteça hoje porque realmente eu não estudei. Sabe o que acontece? De uma forma providencial, a prova não acontece. O menino então coloca na cabeça e diz que nunca mais vai fazer isso. Mas por conta de já ter feito, nada mais impediria dele cometer os mesmos atos. Ele continua continua exercitando essa mesma prática pecaminosa, e quando a prova é remarcada, ele não estuda,
ele fracassa na prova, os pais mandam o dinheiro, pergunta como é que ele está, sabe o que é que ele diz para os pais? Tá tudo bem, pai e mãe. Mas olha só, a gente pegando o problema daqui, a gente não tem ideia que tudo começou com uma simples ida a uma farra. Olha como o problema começa no coração, no desejo pecaminoso. E aí ele mente para os pais, ele perde no semestre, ele manda uma carta para os pais dizendo que precisa de mais dinheiro porque a mensalidade aumentou. Então ele está cada vez mais se aprofundando na sua espiral pecaminosa. Sabe o fim disso? Esse menino fica muito triste porque mentiu para os pais, perdeu no semestre, foi expulso da faculdade. Esse menino é acometido por uma tristeza profunda, entra numa depressão grave por conta da mentira dos pais. Mas você que está acompanhando esse relato, você sabe que tudo começou com o quê? Uma saidinha para farrear. Agora imagine encaminhar esse jovem para um médico. O médico não conhece a história, o jovem não se abre para o psicólogo freudiano, o psicólogo que tem as ideias de Skinner, o psicólogo que tem as ideias de Roger. Aí vai encaminhar esse jovem para um psiquiatra e vai dizer que ele está doente. E vai passar medicamento que não vai resolver o problema desse jovem. Percebeu como o problema ele é muito mais profundo do que as aparências? Repare, começou com uma saída. O jovem era uma pessoa boa. Começou saindo com as más companhias e entrou no estado de depressão, que foi o estado final desse jovem. Por que tudo isso? Porque esse estudante ele foi pego na espiral descendente. Repare que o problema dele começou aonde? No coração. O foco estava voltado para si. Ele queria agradar a si mesmo. E aí partiu para o nível do agir pecaminoso. Ele fez o quê? Ele tentou agir ele agiu, na verdade, seguindo os desejos da carne, em vez de se comprometer com Deus. Ele tinha um compromisso de estudar, ele tinha um compromisso de honrar os seus pais, mas não, ele queria agradar a si mesmo. No nível do agir ainda, ele se tornou o quê? Um jovem preguiçoso, ele não queria estudar, os pensamentos dele começaram a mudar. Repare que ele não estuda, isso parte para as ações pecaminosas. Ele começa a andar em más companhias, ações pecaminosas. Ele se preocupa com a reprovação. Olha o pensamento, olha a enxurrada de pensamento que fica na cabeça desse jovem. Por isso que ele é acometido com a depressão. E aí ele caminha para o nível dos sentimentos, que é justamente isso, depressão, desespero, sentimento de culpa. Em resumo, o foco desse aluno, o foco estava no eu, no nível do coração, no nível do eu interior, que levou a atitudes não bíblicas, nível das ações, e quando ele pecou mais e mais, ele se tornou deprimido, nível dos sentimentos. A pergunta é, como você ajudaria esse aluno? Saiba que algumas pessoas iriam se concentrar nos sentimentos dele. Poderiam ter até algum sucesso, mas o sucesso seria temporário, porque o problema não seria resolvido. Seria tratado como uma forma de paliativo. Paliativos seriam dados para esse jovem, mas o problema real no coração não seria resolvido, porque não se trata problema real no nível dos sentimentos. Outras pessoas iriam analisar a raiz profunda do problema, o que poderia levar meses e até anos. Não é à toa que tem pessoas que fazem terapias, tem artistas famosos que fazem terapia há mais de 10, 12 anos. E por que não resolve o problema? Em contraste, a Bíblia assegura que esse jovem pode ter vitória rápida e completa se seguir o caminho de Deus. Ele apenas precisa se arrepender, guardar os mandamentos de Deus, e Deus proverá não apenas o poder para isso, mas também a satisfação que Deus pode dar. Então, na segunda parte dessa lição, você vai ver a espiral ascendente, na verdade, o percurso ascendente. E você vai ver como ajudar esse jovem e como resolver o problema no nível do coração. Que Jesus Cristo guarde o seu coração nele e que a palavra crie raízes profundas, que ela não volta vazia. É a minha oração no nome santo de Cristo. Amém e amém.